Olá pessoal, hoje chegou o dia da gente conversar sobre o livro Fascismo à Brasileira do autor Pedro Doria. Um livro bem legal, histórico, interessante que nós vamos conversar sobre aqui, tá? Vamos lá saber mais sobre esse livro? Bem, pessoal, dentro do projeto Um Ano 12 Livros, o livro que nós escolhemos para fevereiro foi O Fascismo à Brasileira, escrito pelo jornalista Pedro Doria. Gente, esse livro é super interessante, eu recomendo bastante. É um livro que, na verdade, é biografia, é um livro histórico. Ele conta um pouco a vida do jornalista Plínio Salgado, que foi o criador e o fundador do movimento fascista aqui no Brasil, que era chamado de integralismo. Por isso que hoje eu estou vindo aqui fazer esse vídeo com essa camisa verde. Então, pessoal, cada vez mais eu fico impressionado como que a gente não conhece a história, como que a gente não sabe de momentos fundamentais que levaram à criação e à continuação do Brasil e da sociedade que a gente tem hoje em dia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, procuro conhecer bem a história, e eu não tinha uma ideia muito grande sobre o que foi esse movimento integralista no Brasil. Eu lembro que quando a gente estuda sobre esse período, a gente tem ali uma ideia do que tinha o Partido Comunista, que tentou dar um golpe, cuja liderança era o Prestes, e tinha um outro movimento que era um movimento oposto, que era liderado por Plínio Salgado, e que um certo momento da história, quando teve o golpe do Estado Novo dado por Getúlio Vargas, ele é posto na clandestinidade e pronto, e acabou. E a gente não tem mais nenhuma grandes informações sobre esse movimento que ocorreu no Brasil. Mas quando a gente lê aqui e toma conhecimento do que foi esse movimento para o Brasil e para a sociedade brasileira, a gente passa a entender várias coisas que a gente está vivendo hoje em dia, tá? Então é por isso que eu falo, a gente só vive hoje em dia essa situação maluca que o país está passando, é porque a gente não conhece a história do nosso país. Porque se a gente conhecesse realmente a história do nosso país, a gente não teria entrado nesse ciclo novamente. Então vamos lá, o integralismo, ele foi um movimento de vida curta, ali em 1930 a 1937, ele foi um movimento extremamente amplo e grande na sociedade brasileira. Para a gente ter uma ideia, no seu auge ele tinha mais de 1 milhão de membros, sendo que naquela época o Brasil tinha em torno de 30 e poucos milhões de habitantes. Então ele foi o maior movimento fascista fora da Europa do mundo. O maior movimento fascista fora da Europa aconteceu aqui no Brasil, e a gente não tem a noção disso, a gente não tem a noção do poder que Plínio Salgado teve em certo momento. E como está todo o conjunto ali do ideário fascista, porque o fascismo ele começou na Itália, depois ele expandiu para os outros países da Europa, e foi notadamente sobre o fascismo, sobre o regime nazista na Alemanha, que ele tomou a proporção que ele tomou. E se a gente for ver os elementos desse Estado, né, fascista, a gente vê claramente que hoje em dia a gente vive uma repetição desse ciclo, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, porque o movimento fascista era extremamente nacionalista, era um movimento que apropriava dos símbolos da nação para si, como aconteceu com o verde e amarelo, como aconteceu com a bandeira
brasileira era um movimento que se você não fosse integralista, você era considerado inimigo e todo inimigo tinha que ser aniquilado. Era um movimento que pretendia, através da educação, colocar a sua doutrina para toda a sociedade brasileira. Tinha em mente que a sociedade brasileira só funcionaria quando toda a população brasileira fosse integralista. Então não podia ter diferença, não podia ter pessoas diferentes. Eles não admitiam a pessoas diferentes. Então com isso ele pregava a destruição dos grupos que não fossem integralistas, pregava que todo mundo tinha que ser integralista e viver sobre as regras rígidas do integralismo. Para isso, apoiava muito em dois pilares. Um era a tradicional família e outro era a religião. Então, se a gente for pensar no slogan, até no slogan, né, que foi lançado no pleito de 2018, que é Brasil acima de todos, Deus acima de todos, eu nem sei direito qual. A gente vê que até o slogan dessa campanha era puramente fascista mesmo. Aí a gente pergunta como que a gente embarca outra vez nesses acontecimentos. Aí aqui a gente tem que refletir que a sociedade brasileira é extremamente reacionária. A sociedade brasileira é extremamente conservadora, com períodos liberais. Essa que é a verdade. Nós não somos uma sociedade aberta para frente, moldando um novo tempo. Não. Nós somos uma sociedade extremamente conservadora, uma sociedade extremamente patriarcal e reacionária. Por isso, e por não conhecer a história, né, a história mesmo do Brasil, que a gente ainda cai nesses mesmos ciclos. Esse livro, Fascismo à Brasileira, ele conta a vida de Plínio Salgado, conta como que ele teve a ideia de fundar o integralismo no Brasil, conta como que o fascismo começou na Itália. O fascismo começou na Itália depois da Primeira Grande Guerra, com uma população completamente destruída, uma população que estava assim, conflagrada, uma população que não tinha muito para onde socorrer. Então foi amalgamada de uma certa maneira, porque não existia a Itália, né, como a gente pensa na Itália hoje em dia, porque a unificação da Itália, se você for pensar em termos históricos, é relativamente nova. Não tinha aquele sentimento italiano, né? E para poder formar esse movimento forte, essa nacionalidade, a população foi sendo unificada através desse movimento que era o fascismo. O fascismo, ele vem de Fátio, que era um machado com uma lâmina de machado com o cabo, com vários cabos, né? Porque falava que um cabo você consegue quebrar com o joelho, mas vários cabos formava a união. E esse machado era um machado que os juízes do Império Romano utilizavam para fazer as suas sentenças. Então eles resgataram esse símbolo do Império Romano e levaram para a Itália, porque na verdade o fascismo ele resgatou vários símbolos antigos do Império Romano e levaram para poder formar o espírito nacionalista italiano. Mesmo Roma não era a cidade eterna, como a gente imagina hoje em dia. Teve uma reconstrução de Roma, resgatando vários símbolos do Império Romano, que era, vamos falar assim, o auge do auge da Península Itálica. E tomando conhecimento disso,
Plínio Salgado trouxe esse pensamento para o Brasil. Ele fundou o integralismo, o movimento. Todo o pessoal que fazia parte desse movimento tinha um uniforme, que era uma camisa verde de manga comprida, uma gravata preta, e no braço levava um braço, preso no braço, bordado na camisa, um sigma azul. O sigma azul vem do grego e que representa soma. E era pautado muito em cima de um nacionalismo, muito em cima de resgatar símbolos da sociedade brasileira, mas não só resgatar, mas apropriando desse símbolo, confundindo esses símbolos como parte do próprio movimento, e muito em cima da tradicional família brasileira. E com isso, nesse curto período de tempo que ele existiu, ele foi um movimento extremamente vitorioso e grande, porque para você pensar nos anos 30, que não tinha uma facilidade de comunicação igual nós temos hoje, ele tinha representante em todos os estados brasileiros. Ele tinha uma capilaridade enorme naquela época, em 1930 e poucos, cuja a comunicação era feita assim, com rudimentar e com extrema dificuldade. Ele foi em praticamente todas as capitais para poder lançar a pedra fundamental do seu movimento e para poder agaranhar pessoas para fazer parte do seu movimento. Plínio Salgado, ele foi o líder máximo desse movimento. Ele não aceitava ser contestado. As pessoas tinham que fazer saudação para ele, saudação lá nazista, como a gente conhece, que é a saudação romana. A saudação nazista, ela veio da Itália e que tinha vindo, na verdade, de uma saudação romana para os imperadores romanos, só que no movimento falava Anauê, né? E o líder era saudado com 3 Anauês, né? Naquela mesma posição do comprimento do comprimento romano. Esse movimento cresceu tanto, teve tanta força, que em dado momento chamou bastante atenção do governo federal, que na época era o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas já estava para fazer o pleito de 1938. O que acontece é que todo mundo, quando a gente estuda a história, a gente sabe. Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 30. E 7 anos ele estava no poder, tomou o poder com um golpe. E estava na hora, ele tinha prometido, né, que ia passar, que ia ter as eleições presidenciais em 38, para poder o país voltar à democracia. Só que Getúlio Vargas não tinha a mínima intenção de largar o osso. Então ele criou vários factores para poder dar o golpe do Estado Novo em 37. Se você olhar as coisas que foram feitas, a gente vê basicamente a mesma estrutura que são feitas hoje em dia. Era uma sociedade conflagrada, era uma sociedade dividida, era uma sociedade que eles implantavam o terror e o horror do comunismo, porque um tempo antes Prestes tinham vindo da União Soviética junto com a Olga Benário, para poder, patrocinado pela União Soviética, para poder fazer o golpe comunismo no Brasil, que foi um fracasso completo, esse golpe comunista. Mas isso colocou na cabeça das pessoas que o comunismo
estava sempre pronto para dar um golpe. E com isso, eles inventaram um novo golpe dos comunistas, que foi o Plano Cohen, que foi produzido a pedido de Plínio Salgado, então, que foi produzido pelos integralistas. Então, usaram, né, vamos falar assim, né, na linguagem de hoje, usaram uma fake news para poder criar uma situação para poder levar ao golpe do Estado Novo. E com isso, eles tentaram captar esse movimento, que era o movimento dos integralistas, para eles, oferecendo o Ministério da Educação para Plínio Salgado, para poder implementar esse ideal fascista no Brasil. Só que, na verdade, do outro lado do tabuleiro estava Getúlio Vargas, que talvez tenha sido um dos maiores estrategistas políticos do país e que a gente não tem dimensão da raposa velha que Getúlio Vargas era. Não só Getúlio Vargas, mas como outras pessoas que eram ali do poder, como o Chico Ciência, que era, na verdade, uma espécie de primeiro-ministro ali, ele que fazia todo regimento, ele que colocava as peças para poder ter a movimentação. E era muito calgado ali na polícia política, que era comandada pelo Miller, Filinto Miller. Então, Getúlio Vargas como presidente do país, Chico Ciência como ministro da Justiça, e vários outros cargos, e o Filinto Miller como chefe da polícia política, eles fizeram e aconteceram no Brasil nessa década. Então, com isso, em vez de levar o movimento integralista para o governo, eles resolveram destruir o movimento integralista, porque eles perceberam que, na verdade, Plínio Salgado era muito inseguro e indeciso nas suas decisões. Então foi fácil afastar Plínio Salgado do comando do integralismo, para poder depois destruir o integralismo. Então, depois do Estado Novo, o integralismo tentou dar um golpe, chegou bem perto, chegaram nos jardins do Palácio da Guanabara, que era a residência oficial do presidente da República. Não tinha proteção, eles chegaram com metralhadoras à porta do Palácio da Guanabara, e por um triz eles não capturaram o Getúlio Vargas e não mataram e não prenderam ou não mataram o Getúlio Vargas. Então o integralismo quase conseguiu dar um golpe no país. Depois disso, eu não vou contar o que aconteceu, vocês vão ter que ler o livro para vocês saberem o que aconteceu. Foi devastado, foi posto na ilegalidade. O Plínio Salgado se exilou depois em Portugal, que era um país sob um regime fascista também. Então, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, eram todos países que naquele momento estavam vivendo um surto de fascismo, vamos falar assim, e que hoje, quando a gente começa a perceber, o fascismo está se apresentando em vários países também. No Brasil, nos Estados Unidos tentou, na própria Polônia, na Hungria, na Turquia. Então a gente vê que a história começa a se repetir, e a gente realmente tem que ficar atento sobre isso. No livro faz uma consideração no final, se o governo do Jair Bolsonaro é ou não é fascista, bem interessante. Eu recomendo que vocês leiam esse livro para saber se é ou se não é. A verdade como Churchill falou, né, que a democracia é o
é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Então, graças a Deus que ainda a gente consegue viver em uma democracia. Pessoal, eu recomendo fortemente a leitura do livro Fascismo Brasileiro, do Pedro Doria. É um livro interessantíssimo, é um momento que a gente tem que resgatar a história do país. É fundamental que a gente conheça a história, a história do país. A gente não conhece a história do país e a gente não sabe como que esses movimentos, né, foram determinantes para o país. A gente tem aqui esse livro aqui, que é do Domingos Meirelles, que é A Noite das Grandes Fogueiras, que fala sobre a coluna Prestes, que foi logo depois do levante do Forte de Copacabana, dos 18 de Forte de Copacabana. Se a gente retroceder, a gente chega como que o movimento tenentista foi importante para a formação política do país, como que o movimento tenentista é importante ainda para a formação política do país, que a gente ainda vive, acredite ou não, a gente ainda vive resquícios desse movimento aqui, desse movimento do tenentismo que a gente conhece tão pouco. Então eu recomendo a leitura desse livro aqui também, que é muito interessante. Eu falei sobre o movimento de Prestes, foi a Intentona Comunista, e nesse livro aqui, que é a biografia de algo escrito por Fernando de Moraes, conta a história, é bastante interessante. Eu gostei muito desse livro aqui do Fernando Moraes. Um outro livro do mesmo autor, do Fernando Moraes, é Chateau, o Rei do Brasil. Esse livro aqui, o Chateau, o Rei do Brasil, a gente tem a ideia de como que o Brasil foi construído de 1800 e pouco até ali 1960. Quem mandava no Brasil, né, nessa época era esse camarada aqui, que era a Chateaubriand, que tinha o poder midiático. Não tinha essa palavra mídia naquela época, mas ele foi o Papa, foi o dono do poder nessa época. E ele estava nessas ações ele estava bem presente. Ele estava em 1930, ele estava em 32 em São Paulo, na Revolução Paulista. Ele estava no Estado Novo em 37 e ele estava de novo ali na tomada entre a ditadura militar. E um outro livro que eu recomendo também a gente ler é essa biografia aqui do Roberto Marinho, que foi escrito aqui por Pedro Bial. Aí aqui a gente tem a sucessão do poder, né? De um monarca da mídia para outro monarca da mídia. E eu volto a dizer, a gente não conhece a história do Brasil, a gente não tem assim, um entendimento da história do Brasil. Se a gente tivesse um entendimento real da história do Brasil, a gente vê como que o movimento tenentista ainda não acabou. A gente ainda, em pleno século XXI, em 2021, a gente vive resquícios desse movimento que foi no início do século passado. A gente percebe que quando Plínio Salgado volta do exílio, ele se alia à extrema-direita que estava no poder. Ele faz diversos livros sobre morais cívicas adotada pela ditadura militar. E uma outra figura que é bastante polêmica, que a gente também não tem um conhecimento muito grande dele, que é o Chico Ciência, que escreveu a Constituição, que escreveu sozinho a Constituição de 37, redigiu o Código Penal, o Código de Processo, o Código Penal Civil. Na ditadura, ele escreveu o ato número 1, o ato adicional número 1 e o ato adicional número 2. Então, o Chico Ciência sempre foi uma figura, uma eminência parda da extrema direita, que a gente não conhece. Então,
o que eu quero colocar, o que eu quero colocar aqui para vocês é que os mesmos personagens que em 37 estava no auge do movimento fascista, estava na ditadura militar e que está influenciando agora, 2021. E esses personagens, eles saíram quase todos da quartelada dos 18 do Forte. Então, por isso que eu falo que o movimento tenentista ainda a gente encontra resquícios em 2021. E eu volto a falar que absurdamente a gente não conhece a história do Brasil. Então, pessoal, eu recomendo fortemente que leiam esse livro do Pedro Doria. É muito bom. É um livro fácil de ler, porque você pode ler ele como um romance, ou você pode ler ele como fatos históricos mesmo, que aí é um pouquinho mais complicado para ler, porque em cada personagem que vai aparecendo, eu tive a curiosidade de procurar a biografia desses personagens. Então a gente vai construindo um painel um pouco diferente, beleza, pessoal? Então eu recomendo muito a leitura desse livro para a gente começar a entender os dias atuais. E agora em março, no nosso desafio 1 ano, 12 livros, nós vamos ler A Parceira da Lia Luft. Na verdade, esse livro aqui vai ser uma releitura, porque eu já li esse livro aqui, e na época que eu li esse livro aqui, eu achei ele um dos livros mais angustiantes que eu li. Então nós vamos fazer essa releitura para ver se vai confirmar essa angústia que eu senti ao ler esse livro. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo de 1 ano, 12 livros.